Rio Grande do Sul transferiu 18 líderes de facções criminosas para penitenciárias federais. Para analisar o que representa a medida tomada pelas autoridades da segurança pública, nós contamos com a presença do mestre em ciências criminais, Saulo Marimon. Seja bem-vindo. Olá, bem, muito obrigado. Bom, ontem nós mostramos um trecho da fala do vice-governador, que acumula a função vice-governador e secretário de Segurança Pública do Estado, Ranolfo Vieira Júnior, que justificava a operação realizada nessa terça-feira. Ele dizia que os líderes de facções foram transferidos porque são responsáveis por grande parte dos homicídios cometidos aqui no Estado. Ao tomar essa medida, o Estado caminha para diminuir ainda mais o número de assassinatos. A gente já teve uma redução agora, recente, com os números apresentados, mas essa medida ela é central, decisiva, para que esses números possam diminuir ainda mais num curto prazo. Penso que é uma medida importante, mas ela é paliativa, no sentido de que ela vai alcançar um objetivo de forma temporária. A atividade de inteligência policial feita no que diz respeito à asfixia financeira das facções, sim, esta pode produzir um resultado a médio e longo prazo com maior eficácia. Mas não se pode ignorar, com certeza, que a ausência de comunicação que esse sistema penitenciário federal oportuniza dificulta realmente para os líderes que eles comandem essas facções à distância. Bom, analisando a partir de uma outra perspectiva, ao transferir para as cadeias federais os líderes das principais organizações criminosas, o Rio Grande do Sul admite que não tem condições de anular as ações desses chefes do tráfico que atuam dentro dos presídios, comandando as quadrilhas. Hoje, o Estado do Rio Grande do Sul ele é incapaz, por exemplo, de cortar essa comunicação? Bives, o problema na segurança pública nesse aspecto passa essencialmente pela ausência de investimentos públicos. Atualmente, os dados do Sistema Penitenciário Nacional falam entre 165% até os 139% de ocupação carcerária, ou seja, as nossas cadeias são superlotadas. O Presídio Central de Porto Alegre é de 59%, então a estrutura dele já é complicada para a sua manutenção. Num lugar que tem 8.824 vagas, 4.160 pessoas. Então, numa cela que tem 9 vagas, 30, 40 pessoas. Estruturalmente, para se manter a questão logística de dificultar a conversação num prédio desse tempo de construção, com outra forma de arquitetura prisional, ela é deveras difícil. O que tem de vantagem nas penitenciárias federais? São 5 no Brasil, com 202 vagas, celas individuais, e isso realmente facilita. A cela individual e a dificuldade de comunicação, existe uma importante situação que é o regime disciplinar diferenciado. Eles são colocados nesse regime e realmente eles não têm contato externo quase nenhum. Eles têm visitas a cada 15 dias, por 2 horas, não tem, por exemplo, a visita íntima. Então, realmente fica muito difícil para os presos terem qualquer tipo de contato externo. Eu quero aproveitar a tua experiência em 2 sentidos. A experiência prática mesmo, por ter atuado junto à polícia, e também a tua experiência como pesquisador, Sim. Teus estudos. São 2 situações. A primeira, o Estado reagindo dessa forma contra esse tipo de criminoso, de alta periculosidade, numa organização que parece ser muito bem estruturada, não provoca uma reação dessas facções, não pode provocar um toma lá da cá. E a outra situação é como essas organizações hoje estão preparadas, se elas já não estão entendendo que mediante a presença dos presídios federais, elas podem, aquela velha máxima, corta uma cabeça, surgem 2. Elas já não conseguem se organizar rapidamente com novos líderes para suprir aquela ausência? Por isso, muito oportuna pergunta, e por isso que eu disse anteriormente, né, que a asfixia financeira da corporação, da facção, feita pela Polícia Civil, com um trabalho de investigação de inteligência que é feito e que nem sempre é divulgado, porque tem que agir a Polícia Civil com discrição no seu atuar, isto sim traria esse resultado a médio e longo prazo. Agora, no que diz respeito à questão de um contra-ataque, vamos dizer assim, na criminologia, nós temos que tentar entender como o criminoso age. Sim. Qual é o modus operandi e de que forma, por que ele chegou a essa ideia. Para o criminoso, fazer qualquer tipo de ato dessa monta vai significar um prejuízo para a atividade criminosa dele.
Então, se ele começar a movimentar muito a polícia ao redor das suas atividades ilícitas, ele vai chamar para si esse movimento, e eu acredito que eles não farão por esta razão. Não é por... Alguns podem achar que tem medo de ser preso ou não. E eles, hoje em dia, pelas minhas pesquisas, pela minha leitura sobre o tema, eles assumem a prisão como um risco da atividade que eles exercem. Então, não é uma razão de temor à cadeia, mas é razão de preocupação no mundo criminoso, é a interferência da polícia, porque a polícia, desculpe a lógica, né, atrapalha os negócios dos infratores. Sim. Por isso que eu acho pouco provável que isso aconteça desta forma. Pode acontecer, né? Obviamente que eu desejo que não, né? Mas acho pouco provável. Um pouco tu já respondeu essa pergunta na parte anterior, por que os presídios federais são considerados mais seguros, mas analisando hoje o nosso sistema prisional, é possível que o Estado do Rio Grande do Sul implemente, por exemplo, aqui a gente tem a PK2 em Canoas, que já mudou a perspectiva frente ao presídio central, entre outros presídios. É possível hoje o Estado implementar esse tipo de presídio, esse modelo de presídio aqui nas suas bases? Olha, tudo é uma questão de vontade política, porque a primeira questão que aparece com dificuldade de criação de um presídio desta magnitude de segurança é encontrar uma comunidade que aceite. Vai ter uma penitenciária federal em Charqueadas. Isso está definido num terreno que já foi, inclusive, doado para a União. Sim. Então, isso vai trazer uma certa qualificação no trabalho prisional. Por exemplo, tem cidades da região metropolitana que não tem uma vaga de regime fechado, mas tem mais de 1.000 presos no sistema carcerário gaúcho. Então, é importante que nós passemos a regionalizar, como a legislação judiciária diz, tem que ter na comarca regime fechado, semiaberto e aberto. E muitos lugares não tem. Aí vão se avolumando cadeias muito próximas, grandes, e cadeias grandes não trazem a recuperação prisional que se almeja com a própria criação da LEP 34, que se almejou no passado. Nós temos que recuperar esse apenado, e não é colocando cadeias como o Central, com mais de 200% de ocupação, ou cadeias grandes. Pequenas cadeias seriam melhores para fazer essa recuperação da qual eu estou falando. Isso até mesmo pela proximidade, junto à região, junto aos familiares, transferir eles para um lugar distante não é de... Tecnicamente, bom proveito. O objetivo da LEP é colocar a pessoa próxima da sua família para uma ressocialização. Porém, não é vedada a remoção desse preso para lugares longínquos. Mas não se pode ignorar que quanto mais próximo dos seus familiares, do laço que ele tem, naquele vínculo, ele pode ter uma chance. Mas não é só isso. É trabalho, é estudo, é inibir práticas ilegais dentro da cadeia. Por exemplo, qual é a diferença do regime federal? É que existe uma série de regras que realmente poderiam ser aplicadas aqui. Agora, quando o próprio Estado não age dentro da lei, e eu falo assim, basta abrir a LEP e basta olhar as celas do Rio Grande do Sul. Não há observância da lei por parte do Estado, que não cumpre na execução penal tudo que a lei manda no que diz respeito a sanitários, chuveiro. Um exemplo básico, se qualquer um de nós aqui que está nos assistindo for preso hoje, não recebe um kit com roupas, colchão, travesseiro. Não existe isso aqui. Na federal tem. Sim. Nós sabemos que o problema do sistema prisional do Rio Grande do Sul é histórico. Nesse cenário, é possível saber até quando nós vamos precisar desse tipo de medida de transferência de presos? A preocupação é que a gente fique mandando presos para presídios federais. Até que ponto os presídios federais também vão poder receber esses presos na medida em que, como eu disse anteriormente, as organizações se reestruturam, se for o caso. Se um líder sair, alguém vai ter que assumir aquele posto. Hoje, qual é essa perspectiva? A gente não tem uma perspectiva, por exemplo, de trabalhar esses presos de uma melhor forma? Olha, é uma pergunta de uma resposta bastante difícil. O ministro Sérgio Moro, eu estava acompanhando no site do Departamento Nacional Penitenciário Nacional, e está querendo reformar as cadeias estaduais, colocando, por exemplo, triliches, um lugar que tem apenas biliches. Sim. Mas não se trata apenas de colocar uma vaga a mais de uma cama. É todo um trabalho de ressocializar que envolve estrutura
E aí exige orçamento. Sim. E as pessoas precisam enfrentar que a questão penitenciária sem orçamento, ela não será solucionada. E sem uma política plurianual, ou seja, tem que ter 4, 8, 10, 12 anos de projetos a médio e longo prazo. Se não for feito esse enfrentamento, nós vamos continuar enxugando gelo nessa área. Me parece que um empurra para o outro. É mais ou menos assim que tem funcionado o sistema prisional brasileiro, não só aqui no Rio Grande do Sul. Um empurra a responsabilidade para o outro, né? O Estado empurra, olha, esse aqui eu não consigo lidar, eu mando para um presídio federal. Mas, por outro lado, a União não olha para o Estado e diz, bom, vamos resolver essa situação. É um jogo de empurra que a gente vive? A questão é a seguinte, a União agora faz menos de 10 anos, 15 anos que começou a ter esses presídios federais. Então, toda execução federal, ela vai para o poder público estadual. Ou seja, se um juiz federal condena uma pessoa, um regime fechado, ele vai para uma cadeia estadual. Agora, com essas cadeias federais, é que poderia hipoteticamente colocá-lo nessa cadeia, né? Mas hoje elas estão sendo usadas em 70% da capacidade e apenas, via de regra, para um regime disciplinar diferenciado, que pode ser de 2 anos, prorrogáveis por vários anos, conforme recente modificação em 2019. Então, eu penso que a segurança pública é dever de todos, não só dos estados. A União tem que assumir essa responsabilidade e os municípios também, junto com seus munícipes. As pessoas têm que ter em mente que a sociedade na qual elas são inseridas também produz delinquência e temos que cuidar dessa delinquência na localidade aonde eles residem. Para fechar, só um exemplo do que eu estava comentando. Ontem, em entrevista à Rádio Guaíba, o ministro Sérgio Moro disse que a operação realizada faz parte de uma política de segurança do governo federal. Esse alinhamento do Estado com o Planalto, especificamente, pode colaborar ainda mais no combate à criminalidade ou serve apenas para dar visibilidade política aos envolvidos na operação? A gente está lidando com 18 criminosos perigosos, mas a gente sabe que tem 5.000, por exemplo, que não tem esse grau de periculosidade, teoricamente, mas estão lá, dentro do que a gente chama de uma indústria do crime. Primeiro, há mais de ano que foi pedido pelo Ministério Público, a partir de investigações feitas pela Polícia Civil, pela inteligência da SUSEP e da Polícia Militar também do Rio Grande do Sul, uma ideia de quais seriam os líderes. Seriam 33 no total, segundo apurou-se na investigação policial. Se você olhar o plano de governo, quando o governo Bolsonaro se candidatou, quando era candidato, ele não faz menção a isso. Nenhuma menção a isso. São 28 páginas, mais ou menos, e de uma certa superficialidade no que diz respeito ao enfrentamento de segurança, baseando-se mais em recrudescimento penal, aumento de penas e aumento de prazos para a progressão de regime. Eu não vejo como uma política de governo, do governo Bolsonaro, e sim como uma situação circunstancial. Bom, eu quero agradecer a análise de Saulo Marimun, mestre em Ciências Criminais, que atendeu o nosso convite. Seja sempre bem-vindo, Saulo. Que a gente possa resolver essa situação, afinal de contas, a gente precisa de segurança para todos. Depende de nós todos. Exatamente. E a gente quer que as pessoas se recuperem também, claro. Isso é fundamental. Bom, mais uma vez, um abraço, Saulo.